Você sabe o que é propósito? Aguenta mais um pouco aí. Depois da vinheta, eu venho falar com você. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda ao canal do Professor Anderson Cruz. O canal do Professor Anderson Cruz foi criado exclusivamente para levar até você informação, conhecimento, sabedoria, troca de experiências. Não é um canal forçado, não é um canal quadrado, não é um canal que está dentro de um casulo, mas sim uma liberdade emocional, liberdade de comunicação, troca de experiências. Aliás, não esquece de curtir o canal, compartilhar com as pessoas que você gosta, que nós possamos também entregar esse conteúdo a muitas pessoas. E hoje nós vamos falar sobre propósito. Você tem que encontrar o teu propósito de vida. Então o que nós vamos conversar, eu e você juntos, hoje, sobre propósito, como que é essa jornada, como que se começa a jornada e todo esse processo das estratégias, de como implementar as ações para que alcance o verdadeiro propósito, que alcance a sua verdadeira missão. Então, hoje eu posso dizer o seguinte, eu sei qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida, porque todos, sem exceção, todos possuem uma missão de vida, um propósito de vida. Se fala muito em propósitos atualmente, se fala muito na questão da missão. Qual é a tua missão de vida? É igual, por exemplo, nas empresas. Toda empresa tem uma missão, tem os seus valores, tem uma sua visão. Qual é a tua missão? Qual é a tua visão de vida? Quais são os seus valores? Então, hoje, o que é propósito? Propósito é o que você veio, para que você veio nesse mundo. Você tem propósito, por exemplo, de ser professor? Não, ser professor não é um propósito. O propósito é você ensinar pessoas. Você ser cabeleireiro. O propósito não é ser cabeleireiro, mas levar a autoestima às pessoas. Você ser psicólogo, psicóloga. Não é a questão da terapia, mas é levar as pessoas a terem liberdade emocional, levar as pessoas a terem o seu autoconhecimento. Então, a tua profissão não é o teu propósito, mas ela é a estratégia para que o teu propósito possa ser colocado em prática. É isso que nós falamos de propósito. A nossa missão de vida. Então, a minha missão de vida é levar para as pessoas informação, conhecimento, troca de experiências, poder direcionar pessoas para que elas possam se encontrar realmente, encontrar o teu caminho. Não eu simplesmente dizer o que você tem que ser, mas é você encontrar o teu próprio caminho. Então, a partir dessas experiências que eu tive, que outras pessoas tiveram, poderá minimamente fazer com que você possa ter uma visão de vida mais ampla e entender esses processos. O que são processos? São ações dentro de uma jornada. O que é uma jornada? É a sua caminhada para alcançar os teus objetivos. Então, para alcançar os teus objetivos, eu tenho uma jornada, eu tenho todo um processo, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho que buscar entendimento, eu tenho que buscar uma formação, eu tenho que buscar o autoconhecimento. Não tem como descobrirmos qual é a nossa missão se nós não conseguimos nem enxergar, por exemplo, quais são os nossos valores.
Quais são os seus valores inegociáveis? Por exemplo, eu tenho alguns valores: liberdade, ser de verdade, fé. Vamos trabalhar nesses meus 3 exemplos de valores. Liberdade. Se alguém, por exemplo, professor Anderson, olha, nós vamos nos reunir num barzinho e lá nós vamos tomar alguns coquetéis. Isso fere a minha liberdade? Não. Mas pode tomar o meu tempo de liberdade. Eu prefiro, por exemplo, ir numa cafeteria, tomar um café, conversar com pessoas. Embora no barzinho eu vou conversar com pessoas, mas eu tenho que tomar uma decisão. Que assuntos eu estou entrando? Uma coisa que eu tenho falado muito e executado em minha vida diariamente: os assuntos que eu vou participar, eles elevam a minha autoestima, as minhas emoções, ou elas declinam? Se for sim, elas declinam ou baixam a minha frequência, eu vou optar claramente pela minha liberdade de estar em ambientes, em lugares que elevem o meu pensamento, que eu possa aprender. Então, essa liberdade emocional, essa liberdade geográfica, essa liberdade na tomada de decisão é muito importante, que vai influenciar no teu propósito e na tua missão de vida. O outro meu valor, ser de verdade. Anderson, mas o que é esse ser de verdade? O ser de verdade é você ser você mesmo. Você fala, olha, eu não vou no barzinho porque isso não me atrai, isso não me edifica. Eu prefiro ir num café, ir numa padaria, ir num restaurante, ir fazer uma caminhada, fazer uma reunião na minha casa com pessoas que eu possa ter diálogos e esses diálogos possam me dar uma frequência alta. Porque eu tenho que tomar decisão para que eu possa caminhar em direção aos meus objetivos. Eu posso conversar com todos. Não estou dizendo para você não conversar com fulano, beltrano. Não, não é isso. Eu converso com todas as pessoas. Eu escuto e ouço diversas pessoas. Mas se algo, por exemplo, tirar uma dessas minhas opções de vida, ou seja, os meus valores, fazer com que eu quebre algum dos meus valores, eu faço a opção de não quebrar. Tudo isso eu tenho que refletir, porque eu tenho uma jornada, um processo, uma caminhada, um propósito, uma missão de vida, e tudo isso está atrelado também aos seus valores de vida. Então, o ser de verdade é você se comunicar de forma clara, se comunicar de forma assertiva. Sim é sim, não é não. Olha, vamos assistir um filme de terror. Se eu pegar o meu exemplo de vida, eu amava filmes de terror dos meus 15 até os 28 anos de idade. Depois eu comecei a parar de assistir. Por quê? Eu comecei a observar que os filmes de terror baixavam a minha frequência. Então isso me faz mal. Se me faz mal, eu vou optar de não assistir. Ser de verdade. Outro exemplo do ser de verdade, e a gente faz muito isso, eu já fiz muito isso. Eu estar em atraso em algum lugar, olha, tô saindo de casa, eu ainda ia tomar banho, por exemplo. Hoje, eu estou em atraso, eu acabei de acordar, eu vou tomar o meu café, eu vou tomar o meu banho. Eu agradeço por você me esperar. Então, o ser de verdade vai te colocando em um outro nível de vida, em um outro patamar. Seja de verdade. É uma opção sua. E o meu outro valor chama-se fé. A fé é o que me sustenta, a fé é o que me dá
paz, porque eu acredito nas coisas que ainda não aconteceram, mas eu sei que eu já recebi, que já aconteceu. Então, já tive pessoas no meu redor que, por exemplo, mas será que vai acontecer? Não, mas eu não acho legal você fazer isso. Só que elas não entenderam a minha fé. E a minha fé, ela é inegociável. Eu não negocio a minha fé, não negocio o meu ser de verdade hoje e não negocio a minha liberdade. Então, eu comecei a escrever, a anotar. Hoje eu tenho 10 itens, ou seja, 10 valores inegociáveis na minha vida. E todos os dias eu mentalizo esses valores. Mas para que eu pudesse ter esses 10 valores inegociáveis, eu tive que tomar uma atitude. Eu me posicionar. O que é esse se posicionar? É você saber quem é você, saber os seus valores e ver o que você faz, ou que fazem com você, ou o grupo que está ao teu redor, te leva para o próximo nível ou te deixa na mediocridade ou num nível inferior. Eu fiz uma opção muito clara, um posicionamento. Eu quero crescer. Crescer tanto horizontalmente, que é uma jornada, e crescer também verticalmente. Porque não há limites para o crescimento. Não há limites para que você possa ser você mesmo. Claro, as pessoas vão te achar diferente. Mas preste atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Se importe com você. Isso não é orgulho. Isso não é egoísmo. É você cuidar de você. Como eu posso amar o próximo? E amar o próximo é um mandamento. Como Jesus disse, amai uns aos outros como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, eu não vou amar os outros. Então, eu comecei a olhar para mim com um olhar de liberdade emocional, liberdade espiritual, buscar cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, cuidar do meu espírito. Então, o propósito que você tem vai ajudar quem? Todos nós viemos nesse mundo com um propósito, com uma missão de vida mesmo. Todo propósito e toda missão, ela está ligado a um único ponto: ajudar pessoas. O que eu sou bom em ajudar pessoas? Uma vez eu assisti um podcast, e aqui também eu dou créditos ao Thiago Brunet. Eu achei muito interessante o que ele falou. Eu nunca tinha refletido sobre aquilo. Aliás, nunca tinha ouvido daquela forma. Ajudar pessoas. O propósito, a sua missão de vida sempre vai ajudar pessoas. Vai, de alguma forma, impactar a vida de pessoas. Mas nessa questão de ajudar pessoas, quem realmente eu estou ajudando? Então, impactar pessoas, contribuir para a vida de pessoas, pode sim ser a partir do seu trabalho, e você vai prosperar financeiramente a partir do seu trabalho ajudando pessoas. Você vai poder servir pessoas a partir da sua formação, a partir da sua profissão, a partir da sua empresa, a partir da empresa que você trabalha. Por exemplo, você já deu bom dia para quem hoje? Qual é o propósito desse bom dia? Porque quando eu dou bom dia para alguém, às vezes a pessoa não responde, às vezes a pessoa abre um sorriso e ela já alegra o dia dela. Então eu tenho que encontrar. Então, por exemplo, qual é o meu propósito, a minha missão de vida? É levar para as pessoas informação, conhecimento, autoestima, liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade espiritual. Como? A partir de mentorias, cursos, palestras, livros. Aliás, em falar em livros, logo vai sair um livro, o meu primeiro livro autoral, com 10 anos de pesquisa,
com 10 anos falando sobre esse tema. E eu estou muito feliz porque eu recebi essa semana já o meu texto já pré-revisado e agora nós estamos nos últimos ajustes. Mas logo eu vou te falar qual é a área desse livro e como essa área, como esse ponto específico dessa área da minha vida, eu tive eu perdi muito, mas também foi essa área da vida, com esse estudo desse livro, que eu comecei a aprender e crescer muito mais. Logo, logo você já vai saber. E não esquece, curta aqui esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, para que o YouTube possa entender que esse assunto é importante, que essa mensagem pode contribuir para outras pessoas. Comente e se inscreva no canal, ative o sininho aqui para que você possa receber as nossas notificações de novos vídeos. Então, o canal do Professor Anderson Cruz é uma jornada. Eu comecei com o que eu tenho, da maneira que eu posso começar. A construção, ela é passo a passo, é um caminhar, é uma jornada. Então, a partir que eu descobri o meu real propósito, e para que eu pudesse descobrir o meu real propósito, eu fiz uma retrospectiva da minha vida desde os meus 6 anos de idade. O que eu já fazia ali com 6 anos, 8 anos, na escola, nos lugares que eu passei trabalhando, as amizades, colegas, universidades. Eu fui resgatar tudo isso. Aí eu resgatei 3 pontos. Bem, eu gosto de ensinar, eu gosto de me comunicar, embora antes, alguns anos atrás, eu tinha vergonha, mas essa vergonha, existe uma questão essa vergonha, essa timidez, ela está atrelada, na verdade, orgulho, é um tipo de orgulho, porque nós ficamos com medo da rejeição, que é um outro vídeo que nós vamos conversar sobre, tá? Então, quando eu descubro esse meu propósito, essa missão de vida, a partir de um estudo, eu vou começar a desenvolver estratégias, vou planejar a minha jornada. É isso que eu quero deixar aqui com você. Então, eu tenho que definir metas. Que metas? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Então, se eu traço eu faço um plano de um ano. Um ano tem 12 meses. 12 meses tem 52 semanas. 52 semanas tem 7 dias. Eu tenho que fatiar cada passo para eu alcançar esse objetivo em dias, em horas, em semanas, em meses, em um ano, 2 anos. Eu vou traçar essa meta. E não se surpreenda, você vai ter muitos obstáculos. Entenda isso. Obstáculos. Só que os obstáculos fazem parte do nosso crescimento. Os obstáculos fazem parte de uma jornada, de uma caminhada. Ora você vai estar em cima, ora você vai estar embaixo. Vai ter algum momento que você vai ter aquela jornada mais tranquila, depois pode descer, depois pode subir. As emoções podem ficar ali meio conturbadas, mas lembre-se, a tua missão, olha para frente, olha para o teu objetivo. Não esqueça disso. Quando eu lembro do meu objetivo, da minha missão, do meu propósito de vida, eu retomo as rédeas do meu caminhar, da minha jornada. Então, quando eu supero as dificuldades, as situações que acontecem de maneira aleatória. Inclusive, na palavra diz, na Bíblia, Jesus disse o seguinte: nesse mundo tereis aflição, mas tenhas bom ânimo. O ânimo somos nós que temos que ter, tá? Então, quando nós começamos a conhecer, e nesse propósito e nessa missão, sempre está atrelado a questão da espiritualidade. Espiritualidade não é igreja, não é denominação, não é placa.
espiritualidade é a verdadeira conexão com Deus. Eu fiz uma especialização em antropologia e eu pude aprender ali sobre religiões. E quando nós falamos em religião, na verdade, a palavra religião significa religare, ou seja, eu me conectar com o divino. Então, quando eu me conecto com Deus, eu começo a ter uma outra jornada e mais ainda, meu propósito, a minha missão fica mais aquecida. Então, todos nós temos essa missão. Toda empresa tem uma missão. Uma empresa que abre sem ter uma missão, ela é fadada ao insucesso. Por quê? Quando nós abrimos, você que é empreendedor, você que é empresário, pense na sua missão. Quantas famílias você emprega? Porque eu não posso contar com os profissionais. Eu conto da seguinte forma. Os profissionais que trabalham comigo, por trás existem famílias. Então a empresa tem essa missão, né? Então eu tenho que ter persistência e resiliência. Ou seja, a resiliência vem ali de eu ter a empatia com o momento, eu passar por aquela turbulência, mas eu estar ali de pé e acreditando com a minha fé inabalável. É o que você tem que fazer. Saiba de uma coisa, ter fé é um princípio, não tem nada a ver com religião. Se eu tenho fé, se eu acredito, se eu tenho um planejamento, se eu tenho uma estratégia, você vai ser próspero. Agora, imagine se você alinha tudo isso com a sua conexão com o divino. Então, não tem como você perder. Veja bem, na nossa jornada, no nosso caminhar, na nossa missão, no nosso propósito de vida, as tempestades irão vir. Mas tenha bom ânimo, tenha fé. No vídeo de hoje nós falamos sobre propósito, missão. Propósito e missão têm a mesma conotação nesse sentido aqui de hoje, tá? Uns chamam de propósito, outros chamam de missão. Só que para que eu possa saber qual é o meu propósito ou minha missão de vida, eu tenho que fazer uma recapitulada, ou seja, avaliar como foi a minha infância, adolescência, o que eu fiz, o que eu gosto de fazer. Existe um processo, existem algumas ferramentas para isso, e uma delas é o Ikigai. Então, a partir de uma mentoria, a partir de uma palestra que você pode ir, você pode ter o seu mentor, sua mentora. Então, fazer esse Ikigai para que possa construir a sua ideia. Nesse processo, você entrar na inspiração para o que você se inspira para você agir. Então, toda ação ela tem que ser motivada para opor alguma coisa, mas sempre ligado à tua missão de vida, ao teu propósito de vida. E por fim, eu quero te dizer o seguinte: obrigado por você estar aqui comigo. Não esqueça de curtir o canal, de compartilhar, de deixar o seu comentário. Para mim é muito importante. Existe toda uma equipe por trás aqui. Hoje eu tenho o Alexander, o Vitor Hugo, tenho o Levi, e o Levi tem toda a sua equipe por trás, que eu agradeço muito. É como eu disse no vídeo, eu comecei com um pouco que eu tenho, com um pouco do que eu sei. E eu comecei a buscar mais ainda entendimento, conhecimento. É o que você tem que fazer. Isso é só você pode fazer. Quero te agradecer mesmo, de coração, por você estar aqui, me ouvindo, conversando comigo, eu conversando com você. E vamos juntos nessa jornada. Porque eu creio e tenho fé. Desejo a você paz, prosperidade, muita saúde para você, para a tua casa, para a tua família. E eu declaro sobre a tua vida a paz, a luz, a paz que excede todo entendimento. E que Deus possa te abençoar grandemente. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado. Paz e prosperidade.